falar das formas farmacêuticas líquidas versus as semissólidas, ok? Então, de novo, né, a gente acaba levando em consideração tudo que está na farmacopeia, ok? A farmacopeia de 2012, né, é o referencial inicial para que a gente tenha aí as bases, né, do conhecimento quanto às formulações padrões, tá? Então, a gente precisa constituir, né, esses veículos usados, que são as bases líquidas ou as semissólidas, que são designadas à adição desses ativos específicos, né? E a gente tem que também prestar atenção na aplicabilidade cosmética ou medicamentosa, tá bom? Esse formulário, essa farmacopeia, ela mostra pra gente que a escolha das bases para a incorporação dos ativos medicamentosos ou cosméticos primariamente deve ser levado em consideração critérios de objetivo de formulação, né? Formulação, local de administração, onde vai ser aplicado esse produto que você vai produzir, né? O local, o efeito terapêutico que eu quero ter, né? E depois eu ainda tenho que levar em consideração os critérios de solubilidade, faixa de pH, que vai manter a estabilidade, né, desses ativos incorporados e as possíveis incompatibilidades químicas que devem acontecer entre ativo-ativo e ativo-excipiente, tá? Ou base galênica. Então eu preciso prestar bastante atenção se eu tenho um ou mais ativos e verificar se eles são compatíveis entre eles e verificar se eles são compatíveis com o excipiente e com a base galênica, tá? Todos esses ingredientes, né? Todas essas partes, elas precisam conversar entre si. Se elas não fizerem isso, a gente pode tentar fazer com que elas, né, consigam interagir, como o caso das emulsões, lembra? Que eu tinha lá água e óleo, tal, e elas acabavam conversando, né? Então a gente pode fazer isso aqui também, tá? Para isso a gente tem que conhecer muito bem o que a gente está usando, tá bom? As formas farmacêuticas, elas podem ser classificadas quanto tipo de prescrição, tipo de origem, né? Quanto a forma física, né? Quando a gente fala de forma magistral, que são fórmulas, né, que a autoria é do próprio prescritor e que o farmacêutico vai produzir na farmácia de manipulação, né? Ele vai seguir esses documentos. Então, se você for lá na farmácia de manipulação, na farmácia magistral, você vai ver uma farmacopeia, nem que ela seja digital, ela tá lá, né? Porque aparecer uma prescrição diferente, o farmacêutico vai procurar informações sobre ela, tá bom? Então ele precisa seguir esses documentos, né? As formas oficinais, né? Elas são constituídas de forma técnica, que se encontram nas farmacopeias, tá bom? Já nas formas farmacêuticas de especialidade, se encontram na parte da farmacopeia, conhecidas como especialidades farmacêuticas, tá? Quando a gente fala aí de preparações líquidas, né, que são essas que vocês estão vendo, que é a primeira que a gente vai trabalhar, elas abrangem, né, várias formas, várias formulações, tá? Então, as bases líquidas, elas incluem formulações como as soluções, suspensões, emulsão, xarope, elixir, tintura, extrato, né? Entre outros, tá? A gente vai estudar as mais comuns, tá certo? Então, as mais comuns que você tem aí primeiro são as soluções. Então, as soluções, elas são preparados líquidos, tá? E são obtidas por dissolução de substâncias químicas em água, em álcool ou em óleo, tá? Pode ainda ser numa mistura de álcool e glicerina ou qualquer outro líquido, tá bom? Então, essas são características de soluções, tá? Apareceu lá o que é uma solução, ela pode ser é um preparado líquido que pode ser resultado dessas misturas, tá bom? As soluções, elas podem se destinar ao uso externo ou interno, né? E a aplicabilidade dela é inúmera, né? Por exemplo, sei lá, uso tópico, oftálmico, oral, parenteral, né? Então, pode ter um monte, afinal, ela é uma mistura de soluções, né? Ela é uma mistura entre líquidos, tá? Pode ainda ser feita, né? Sei lá, estéreo ou não estéreo, através dos requisitos das boas práticas, né? Elas podem conter um ou mais componentes químicos dissolvidos, né?
de modo que sejam miscíveis entre si, ou seja, que se misturem. Esses fármacos, eles precisam ser solubilizados, né? Eles provocam efeitos sistêmicos, né? Então, assim como as formas sólidas, a função é essa, né? Provocar algum efeito terapêutico, tá? Comparativamente, as soluções são mais rapidamente absorvidas do que as suspensões e as formas sólidas, tá? Por quê? Porque as suspensões apresentam maior viscosidade, tá? Então, olha só, a solução e a suspensão, os dois são líquidos, porém, a solução, né, é absorvida mais rápido do que a suspensão, porque a suspensão é mais viscosa, tá bom? E também, né, é interessante para alguns tipos de fármaco, mas para outros tipos de fármaco é interessante que seja mais lenta mesmo essa absorção, tá? Então não é que um é melhor que o outro, é que depende para que ele vai ser usado, tá certo? Tudo bem até aí? Então, né, a fim de que esses medicamentos se tornem melhores, né, mais atrativos, mais aceitáveis, né, pelos consumidores, a grande maioria das soluções, principalmente de administração oral, elas devem ser acrescidas de flavorizantes e edulcorantes. O que é isso? Flavorizante é um sabor, tá? Então pode ser lá o sabor de morango, de tutti-frutti, é um flavorizante, é uma substância que imita o sabor de alguma fruta, de alguma coisa, tá? E o edulcorante é um corante, tá bom? E se necessário, né, mais alguma coisa ainda para dar uma corzinha diferente, para dar uma cor mais forte, tá bom? Isso aí vai visar aquelas características organolépticas das substâncias. Então, o cheiro, o sabor, a cor, né? Então, isso aí acaba sendo atraente para o consumidor final, tá? Mas nem todos, né, os consumidores podem usar todas essas vantagens, né, que a gente coloca aí nos flavorizantes, porque eles podem ter alguma restrição, alguma sensibilidade, alguma intolerância. Tudo bem? Depois, né, nós temos então as suspensões, tá? As suspensões são preparações líquidas de aspecto turvo ou leitoso, constituídas pela dispersão de um ou vários sólidos insolúveis em um veículo aquoso, tá? Nós temos suspensões orais, bucais, cutâneas, oftálmicas, auriculares, nasais, vaginais, retais, suspensões para inalação por nebulização e suspensões injetáveis, tá? O profissional, né, ele precisa sinalizar ao consumidor esse tipo de forma farmacêutica para que faça um correto uso, né? Então, assim, às vezes acontece, a gente já ouviu caso aí, né, de a pessoa usar a suspensão no local errado. E aí a pessoa não vai ter a ação esperada e pode ainda ter alguma complicação, tá? Além disso, né, a gente precisa sinalizar ao consumidor também quando precisar de refrigeração, não pode esquecer desse detalhe, né? Suspensões são muito comuns, né? Então, principalmente naquelas que veiculam fármacos antibióticos, antivirais, antiomíticos, ansiolíticos, antiácidos e antieméticos, tá? Então, a gente tem aí essa característica que a suspensão é um pouquinho mais particular do que a solução, né? Tá? Então, na verdade, o que diferencia um do outro é a viscosidade, lembrem disso, tá? E a partícula, né? A gente tem aí a dispersão de sólidos insolúveis, tá? No veículo aquoso. Então, ele fica suspenso, ele não foi dissolvido, tá? Já na solução, tá tudo misturado, tá bom? E por último aí, né, os xaropes, que são preparações farmacêuticas líquidas e límpidas, né? Então, elas são constituídas por uma solução aquosa que tem açúcar, tá? Como a sacarose. Não contém outras substâncias, tá bom? Então, a gente denomina xarope simples. Se contém substâncias ativas, é xarope ou composto. Xarope composto, né? Ou xarope medicamentoso, tá bom? Então, olha só. Se não tiver nada, xarope simples. Se tiver alguma substância ativa, xarope composto. Ou
com xarope medicamentoso. Tudo bem? Os xaropes, né, eles também são de administração via oral. Diabéticos, indivíduos com sobrepeso, obesidade, né, eles precisam fazer uso de xaropes específicos, sem açúcar, tá? Então, eles usam geralmente elixir, né, que são preparações de xaropes acrescidas de álcool, ok?